Mas beleza, vamos lá. Boa noite para vocês. Essa animação artificial que a gente está gerando aqui entre nós é muito boa, viu, irmãos? Vai ficar boa na filmagem. Eu prefiro ela do que a apatia, a gente não fazer nada, não falar nada, tá? Meus irmãos, hoje nós vamos entrar no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que na semana passada, quando nós completamos o capítulo 9, houve um ponto que eu quis enfatizar, que hoje a gente vai tendo assim meio que um desfecho mesmo. Algo que nós vemos que é parte do plano de Deus, que eu gostaria apenas de relembrar para poder contextualizar tudo que nós iremos estudar, ler na noite de hoje, tá? Então, no capítulo 9, uma coisa que eu tentei colocar algum peso durante a explanação, né, meus irmãos, é sobre como que Deus está guiando os seus apóstolos, principalmente através da pessoa de Pedro, por essa jornada onde ele vai começar a ter uma postura diante dos gentios, os povos que eram pagãos, diferente daquilo que até então a igreja havia feito. Então Deus está preparando um cenário. Eu sempre digo que quando você lê o Antigo Testamento, você vai vendo sinais assim muito explícitos sobre Deus falando na lei, Deus falando através dos profetas, de que ele iria fazer com que todos os povos fossem alcançados pela bondade de Deus, pela lei de Deus, por todas as coisas que Deus havia preparado para o seu povo. Mas isso não é um entendimento tão comum para o judeu. O judeu tem uma dificuldade imensa de compreender outros povos estarem numa relação de igualdade na sua busca por Deus. Então Deus pega Pedro principalmente, ele é meio que o líder ali do colégio apostólico, e ele vai sendo guiado por uma experiência onde Deus está quebrando as pernas de Pedro, está fazendo com que tudo aquilo que ele tenha certeza agora comece a ser ressignificado. O legal do capítulo 10 é que a gente vai começar a ver que algumas coisas que Jesus falou durante os 3 anos que andou com os discípulos vai começar a fazer sentido agora. Então, por que isso é relevante? Porque eu acredito que isso tem peso na nossa caminhada. Porque nós podemos pressupor que o fato dos apóstolos terem andado com Jesus, terem recebido o ensino diretamente de Jesus, fica parecendo que tudo que eles tinham para aprender, eles já aprenderam. E que o restante das coisas é tudo meio que invenção que a gente vai colocando na caminhada. Meus irmãos, o ensino de Jesus, embora ele não é exaustivo, ou seja, ele não falou sobre todas as questões, ele falou sobre as questões fundamentais. A revelação que o Espírito Santo vai trazendo ao longo da caminhada também tem um peso imenso. Por isso que nós consideramos não apenas a Escritura, mas também a tradição apostólica, pois esses homens foram mastigando as palavras que receberam de Jesus, e eles foram entendendo por que Jesus os preparou da forma que foi preparado. No capítulo 10, vocês vão ver que a temática é exatamente agora a relação da igreja com os gentios, né? E Deus, para não deixar o negócio também só na opinião, faz questão de mover o sobrenatural para mostrar quais eram os seus intentos desde sempre, né? Beleza? Então, para a gente começar, pedir para o Nardo ler para nós Atos capítulo 10, do verso 1 até o verso 24, por favor, Nardo. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E, no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E, tendo fome,
quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Ótimo, até aí. Vamos lá, vamos voltar no começo então, meus irmãos. Lembrando que o capítulo 9 termina com Pedro se hospedando na casa de um tal Simão curtidor. A gente falou aqui sobre como que um judeu estar na casa de um homem que trabalha curtindo peles é uma questão polêmica, pois ele vai acabar mexendo com muitos cadáveres de animais, e isso para os judeus, meus irmãos, já é uma coisa considerada impura. As leis cerimoniais diziam que se alguém tocasse no cadáver de um animal, essa pessoa teria que se purificar, e é tudo muito complicado, é tudo muito moroso, Então esse é o contexto em que Pedro se encontra. Ele está na casa desse certo Simão, um cara que trabalha lá com curtume, mexe com peles, e nessa ocasião a gente entra no capítulo 10. Então o capítulo 10 começa dizendo: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Meus irmãos, relembrando algumas coisas que nós falamos lá no Evangelho de Mateus, o que vem a ser um centurião? Para começar, um centurião é um soldado que tem sob seu comando o equivalente a 100 homens. Então esse cara, ele não é um alto oficial, mas ele não é um soldado comum também. Esse cara possui autoridade ali sobre bastante gente, Lembrando que dentro do exército romano existe uma maneira dessas pessoas interagirem com a vida militar que faz com que elas tenham benefícios, até mesmo perante a nação romana. Então existem os romanos de nascença e existem os romanos por colonização. Algumas regiões são regiões que já eram consideradas como territórios de Roma, outras estavam debaixo da colonização romana, como por exemplo até Israel. Israel era um território que havia sido colocado debaixo do domínio romano, mas quem nascia ali em Israel não era considerado romano de forma alguma. É apenas os que estavam ali mais naquela parte europeia do Império Romano. O que acontece? Acontece que se a pessoa nasceu no território, ela tem a cidadania, que é o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, embora ele é filho de judeus, embora ele é parte de um grupo que pratica a religião judaica e posteriormente ele se muda para Jerusalém, porque se ele cresceu aos pés de um sujeito lá chamado Gamaliel, que é o maior mestre da sua época,
Com certeza isso aconteceu em Jerusalém, mas o Paulo ele tem a cidadania naturalmente, coisa que a maioria das pessoas no Império Romano não tem. Então, como que pode alguém que está em alguma região sob domínio romano conseguir a cidadania? Ele pode comprar com dinheiro. Dinheiro, gente, é lenda. Ter dinheiro nessa época é uma coisa para poucos. A gente acha que nós vivemos numa época de desigualdades, né? Mas eu até falei sobre isso na semana passada. O conceito bíblico de pobre é muito diferente do conceito de pobre que a gente tem hoje, porque eles não considerariam nenhum de nós aqui como pobre, porque se a gente tem 3 refeições, roupa e lugar para dormir, já não é pobre, porque o pobre na Bíblia é pobre mesmo, eu diria que é praticamente miserável. Da mesma maneira, quando a gente fala de alguém ter dinheiro, ter posses, era 8 ou 80, ou o cara tem ou ele não tem. Essa classe A, B, C, D que a gente foi criando aí é nomenclatura que para a época não faz sentido nenhum. E é importante a gente perceber isso para entender o valor das coisas. Então uma pessoa poderia comprar a cidadania romana, só que isso era para quem? Para os imperadores, para os governadores, para as pessoas que fossem muito ricas. A maneira usual com que alguém conseguiria adquirir a cidadania romana é servir no exército. Então o cara vai lá, se alista nas forças romanas, e aí ele serve em uma guerra, 2, 3. Quanto melhor esse cara conseguir se sair, mais rápido ele vai conseguir. E tem um período definido, tinha todo um sistema. Obviamente, né, gente, a guerra é uma guerra de espada. Então boa parte daqueles que almejavam adquirir essa cidadania, provavelmente não vão nem voltar da guerra, né? Mas era algo que fazia com que os povos tivessem uma motivação para irem lá e se alistarem. O Cornélio é um desses homens que nós não sabemos a história. Se ele está servindo o exército romano por ele ser um romano nativo, ou se ele é um desses que está almejando alguma coisa. O fato é que ele, na hierarquia, não é qualquer um, ele tem um número expressivo de pessoas sob seu comando. E embora esse versículo aqui, né, pode parecer que não tem muita coisa, ele termina dizendo que ele era centurião da corte chamada italiana. Há alguns registros históricos, algumas escavações, coisas que foram feitas na região da Síria, e nós temos comprovações de natureza histórica de que exércitos, por escritos latinos, exércitos romanos colonizaram mesmo aquela região por volta desta época em que o texto ocorre. Então essa informação de que ele faz parte da corte italiana, ou seja, ele está vindo lá de Roma mesmo, né, esta informação agrega para nós um peso histórico imenso, porque é algo que nós conseguimos comprovar fora da Escritura. Nem sempre, né, irmãos, nem todas as histórias que a gente acompanha na Escritura, nós conseguimos ter uma referência histórica para embasar. E há muitas coisas na Escritura que às vezes a gente vai meio que tateando mesmo. Por exemplo, até pouco tempo atrás, nós não sabíamos, através de verdades ditas históricas, né, que podem ser comprovadas por várias fontes, se o rei Davi existiu de verdade, ou se Nabucodonosor, lá o governador da Babilônia, existiu de verdade, porque a única fonte que citava esses nomes é Bíblia. Agora, com o passar das pesquisas, hoje nós já percebemos que aquilo que a Bíblia dizia a respeito de Davi e Nabucodonosor é verdade. Já encontramos outras fontes. Então, esta referência aqui a respeito da corte italiana agrega peso na história que a gente está estudando. O que mais que nós temos aqui? Verso 2, falando a respeito do Cornélio, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Gente, poucos gentios se converteram ao judaísmo na sua forma mais ortodoxa. Não há registros de grandes conversões. Então é muito pouco provável que o Cornélio tenha se tornado um judeu mesmo, segundo a religião judaica. No entanto, se isso é um fato, a fé judaica, ela teve uma influência tão forte em todos os lugares onde havia colônias de judeus, que acabou influenciando a percepção religiosa de outros povos. Então existem narrativas de que neste tempo aqui,
um número expressivo de gentios abraçou a fé no Deus de Israel, sem necessariamente abraçar todo o pacote daquilo que a fé judaica traz consigo. É muito curioso a gente falar sobre isso, né? Eu e a Cláudia fica correndo atrás de alguns rabinos aí de vez em quando. Eu estava passando para ela um cara que eu acompanho, que eu tiro algumas informações legais. O cara veio fazer uma palestra no Brasil, porque ele mora em Israel, né? E quase que a gente pegou a palestra dele lá. Nós erramos a semana que a gente foi para São Paulo. Mas o que eu achei muito legal, quando ele veio fazer uma palestra em São Paulo, a palestra que ele veio fazer era para os filhos de Noé. Então eles não nos consideram, a não ser que a gente passe por um longo processo, onde no final os homens teriam que se circuncidar, nós nos tornaríamos judeus por religião. No entanto, esse cara prega a respeito de Deus, segundo a visão deles, ele não é cristão, tá? Ele não reconhece Jesus. E eu gosto de estudar com esses ortodoxos, porque a gente vai direto na fonte, né? Ao invés de pegar já uma interpretação, a gente pega direto a interpretação mais conservadora do processo. Aí por que esse homem faz um evento para os filhos de Noé? Porque eles consideram que nós, não sendo parte da promessa que está sobre Israel, ainda assim podemos ter um mínimo de temor de Deus. E uma curiosidade, né, gente, é que se todo o Antigo Testamento traz para um judeu lá 400 e tantos mandamentos, ou seja, um fardo assim de uma legislação muito pesada, eles compreendem que os filhos de Noé precisam obedecer só 7. Se eles obedecerem 7 mandamentos que não estão nem na Escritura, é meio que uma acochambração ali para poder a gente viver de uma maneira no mínimo digna, já está bom demais. Então nós não vamos usufruir da mesma promessa, mas ao mesmo tempo nós seremos considerados. Essa ideia de que algumas pessoas poderiam ter temor de Deus sem necessariamente se tornarem judeus, ela já existe nesse momento histórico aqui. E é por isso que há esse testemunho a respeito do Cornélio. O Cornélio não é um judeu, mas de alguma maneira, quando ele ouviu falar a respeito desse Deus dos judeus, ele entende que ele é Deus. E então ele faz orações constantes, ele tem uma vida piedosa e ele é um cara muito empenhado em distribuir esmolas ao povo. É interessante esse peso da fé, né? O que acaba acontecendo? Este homem provavelmente teve contato com o Velho Testamento em grego. O Velho Testamento foi traduzido em grego cerca de 2 séculos ali antes de Cristo, numa versão que a gente considera muito boa, que nós chamamos de Septuaginta. Como que foi feita a Septuaginta? Porque, gente, lembre-se do rigor que o judeu tem com tudo, as formas, as traduções, né? Eles juntaram lá sábios de cada tribo de Israel e aí fizeram a tradução do hebraico para o grego. Por quê? Porque neste momento aqui, onde Roma toma conta de tudo, o grego é o inglês da época. Se tiver em grego, dá para ler o texto no mundo inteiro. E o que acabou acontecendo é que à medida em que os judeus se dispersaram, boa parte dos judeus que não estavam ali na Judéia já não falavam mais o aramaico, que era a linguagem corrente. Então precisava das traduções para o grego para que essas pessoas pudessem ser ensinadas. Este Cornélio parece ser um homem que provavelmente teve contato com esse texto. Uma curiosidade também assim mística do processo, né? Os próprios rabinos diziam que a Septuaginta, que é essa tradução do Antigo Testamento para o grego, ela é tão perfeita, mas tão perfeita. E irmãos, quando a gente fala de tradução e perfeição são 2 expressões que geralmente não dá para usar na mesma frase, não, porque é muito difícil traduzir. Existem palavras que não têm outro idioma, então é um desafio técnico, por isso constantes retraduções são feitas. Mas os rabinos dizem que a perfeição dessa tradução é tamanha que eles consideram como se o Espírito Santo tivesse agido sobre a vida desses homens de uma maneira especial. Então é uma coisa assim a se pensar, né? O que acontece? Acontece então que este é um homem piedoso, temente a Deus,
que a gente vai ter o contato aqui. Bom, aí, o que mais que aparece? Verso 3 e 4. Diz assim: este, a hora nona do dia, meus irmãos, 3 horas da tarde. Lembrando que a contagem das horas do judeu é diferente. A hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Este, afixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. O que eu queria enfatizar dessa história aqui? Na minha Bíblia, meus irmãos, a palavra anjo, todas as vezes que aparece aqui, nesses versículos que a gente leu, está em itálico, não está colocada da maneira usual. Por quê? Porque nós entendemos por anjo a figura de um mensageiro de Deus. Mas há algumas referências no Antigo Testamento a essa figura de um anjo que a gente literalmente fica em dúvida se quem estava ali era um mensageiro ou poderia eventualmente ser a própria pessoa de Cristo. Então nós não podemos afirmar. De fato é alguém que traz uma mensagem da parte de Deus, essa é a referência, porque anjo vai significar isso mesmo, né? Imagine a visão que esse homem tem. Imagina o contato que esse homem tem agora com algo de natureza sobrenatural. O que eu gostaria de colocar peso em cima disso aqui também, meus irmãos? Muitas pessoas na sua caminhada estão procurando um contato com o sobrenatural para que, de certo modo, não dependam de uma relação com a Escritura, uma relação com aquilo que são as coisas mais ordinárias da vida cristã. E aqui a gente tem um testemunho que vai na contramão desse negócio. Qual é a proposta de Deus através dessa visão que ele dá para o Cornélio e posteriormente ele dá para o Pedro? Fazer com que o Pedro possa agora ir até a casa do Cornélio e trazer exatamente conhecimento a respeito da vida ordinária dos cristãos. Na nossa geração, as pessoas às vezes querem só o sobrenatural, falam assim: não, porque eu quero é sentir a presença de Deus, eu quero é o poder, né? Meus irmãos, de que adianta isso tudo? De que adianta? Como eu citei também uma frase do Lutero, né? O Lutero dizia assim: Senhor, com relação aos êxtases, às visões e tudo mais, eu peço que o Senhor dê isso aí para os meus irmãos, para mim a sua palavra basta. Aí você fala: isso sou arrogante? Não é arrogância, isso é o reconhecimento de que o fim de todas essas coisas é fazer com que a gente possa chegar à palavra, chegar ao entendimento de Deus. Até porque, meus irmãos, 99,9% das vezes, o que nós sentimos na nossa jornada? Nada. Nada. Agora, o que sustenta nós conseguimos caminhar sem vacilar, mesmo que nós não estejamos sentindo nada, é a plena convicção a respeito daquilo que Deus falou na sua palavra. Então, se Deus falou que é, mesmo que eu não sinta, é. 0,1% do tempo nós poderemos experimentar de um êxtase, algo que Deus vai mover no sobrenatural. Todo acampamento a gente vai contando as coisas que a gente já viveu no sobrenatural, a galera sempre fica impressionada, mas o nosso testemunho sempre é esse. Mesmo tendo experimentado de tantas coisas, o que muda a nossa vida é a palavra, viu, irmãos? Bom, continuando, verso 7. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. O fato dele ter criados já demonstra que este homem não é um homem pobre, porque ele tem servos, ele tem pessoas que literalmente estão trabalhando para ele. Mas o que é curioso aqui nesse texto é que diz que ele tem um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Então este homem não apenas tem temor de Deus, mas de alguma maneira este temor influencia aqueles que estão sob seu comando.
E é estranho a gente pensar isso, né? Porque nós estamos falando de um crente que vive no meio de pagãos, mas a sua fé é uma fé tão vibrante, tão contagiante, que ele consegue entre os seus subordinados encontrar pessoas que comungam da mesma fé. Algo que nos nossos dias vai ficando cada vez mais difícil. Esse homem era um pregador? Com certeza não. Não é da natureza, ele nem judeu é. Mas este homem é um homem que talvez pela sua piedade, as esmolas, a sua conduta justa, a sua conduta de quem é temente a Deus no seu trabalho, testemunha a respeito da sua fé. E isso pode ter sido algo que no mínimo revela a outros sob seu comando que tenham a mesma fé, ou até mesmo inspire pessoas a conhecer esse Deus. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão ficando com crises de compartilhar a sua fé. Porque fica parecendo que ser cristão nos nossos dias é ser o chato do trabalho. Quando eu me converti, uma coisa para mim assim, era uma crise. Eu pensava assim, eu não quero ser igual aos crentes que eu conheço. Eu amo Jesus, eu amo esse negócio tudo, mas nossa, tinha uns crentes que encheram o meu saco demais. Porque os caras literalmente ficavam te apertando e quase te mandando para o inferno se você não desse atenção suficiente para aquilo que eles queriam dizer. Como nós devemos expressar a nossa fé? Com graça, irmãos. Com graça significa viver de uma maneira tão inspiradora que não faltarão oportunidades de que a gente compartilhe a nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, nós não precisamos fazer prosélitos, como os judeus faziam, de ficar indo lá longe e ficar convencendo as pessoas a abraçarem todo o nosso pacote. O meu medo é que, se por um lado ser cristão há algum tempo atrás era essa coisa extrema do ficar chateando os outros, por outro lado, nos nossos dias, ser cristão está se tornando ser uma pessoa que não fala absolutamente nada. São os agentes secretos de Deus aí, né? Isso é uma coisa ridícula. Mas se a fé em Cristo permeia os nossos valores, a nossa ética, a nossa relação com o nosso patrão, com o nosso empregado, com o dinheiro e com tudo mais, meus irmãos, as pessoas vão vir até nós e perguntar, vão falar assim, por que você é desse jeito? Por que você é diferente? E aí você vai ter a oportunidade de testemunhar a sua fé, tá? Bom, só sei que ele mandou 2 criados e um soldado que estava sob seu serviço. Então já vai uma comitiva de 3 pessoas ali para falarem, para encontrarem Pedro, né? Verso 8, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça de Cornélio, um homem aqui então a serviço do exército romano, um comandante, não é qualquer um, ele chama um soldado que professa a mesma fé por uma razão muito específica. Ele vai contar uma visão para alguém que poderia não acreditar ou não levar a sério tudo aquilo que ele está compartilhando. Então, ele fez as suas escolhas aqui, né? Verso 9. No dia seguinte, indo eles no seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então, eles saíram lá de Cesareia e estão indo agora para Jope. A distância é em torno de 30 milhas, vai dar meio dia de caminhada. Saíram cedo, a visão dele foi 3 horas da tarde, ele provavelmente comissionou os caras no mesmo dia. No dia seguinte, os seus servos e os seus soldados saem cedo, saem, 6 horas da manhã, até beirando ali, perto de meio-dia, esses homens chegam tranquilamente até a cidade de Jope, onde está o Pedro, lá no curtume do Simão, do xará dele, né? Porque ele é Simão Pedro, o outro é Simão Curtidor. Lembra que eu falei dos sobrenomes, né, gente? Então, Simão Curtidor, Curtidor vira sobrenome depois, né? Porque não tem sobrenome, as pessoas não usavam. O que o verso 9 diz também? É que o Pedro, perto da hora sexta, né? Ele sobe ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então imagina que 11 e tanto da manhã, não sei por que razão, o Pedro resolveu que devia subir no telhado. É uma laje, terraço, já é uma palavra sofisticada, né? Porque se eu falar assim, gente, vai ter uma festa lá em casa, vai ser no terraço, você vai imaginar uma coisa, imagina uma laje
de periferia do Rio de Janeiro. Acho que vai ser mais coerente, entendeu? É planinho, é o telhado, e dá para subir lá e ter uma vista legal. Então Pedro sobe na laje. Ele está lá em cima, 11 e tanto da manhã, para orar, para ficar sozinho, para ter um tempo onde ele vai se colocar ali diante de Deus. Verso 10: tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então, gente, tendo fome, natural, perto do meio-dia, está na hora de comer mesmo, né? Enquanto lhe preparavam, provavelmente o que aconteceu ali é que Pedro dá um grito de cima do telhado, para quem o está hospedando, tipo, o rango está pronto, ou vocês já estão fazendo o rango, daqui um pouquinho eu vou descer. Isso é o natural, isso é o normal, não tem nada de errado. Ele continua no telhado e as pessoas estão ali para preparar a comida, bem na hora em que o pessoal vai chegar. Só que antes deles chegarem, no verso 11, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Já temos que parar aqui um pouquinho, meus irmãos, para falar a respeito da visão. É um lençol puxado pelas 4 pontas, com coisas dentro, e que parecem um vaso. A visão, meus irmãos, ela não dá para ser compreendida na sua literalidade por diversos elementos. Para começar, todo tipo de animal está ali dentro. Então, que tamanho que é esse negócio? Porque os animais que a gente vai ver que estão ali se enquadram porcos, cobras e outras coisas. Eu não consigo imaginar um vaso ou um lençolzinho de uma cama de solteiro puxado pelas pontas e literalmente lá dentro tem um porco e um monte de bicho, segundo o que está descrito no texto bíblico. Isso não faz sentido. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Esta visão, esse êxtase, é aquilo que o Pedro vê, mas a sua atenção está naquilo que o Espírito lhe conduz. Então nós não buscamos nas visões esse tipo de interpretação literal. E é legal a gente pensar isso, porque todo o livro do Apocalipse, você vai ver que possui uma narrativa similar. Deus pega João, leva ele a ver a mesma história de diversos ângulos. Se você prestar atenção, você vai ver que o Apocalipse parece que ele assiste a história, aí rebobina a fita é velho, né? Mas é isso aí, né? Rebobina a fita e aí passa outro ângulo da mesma coisa e depois volta, e isso acontece, na minha contagem, pelo menos 4 vezes. Por que as pessoas têm a dificuldade de fazer uma cronologia em cima do Apocalipse? Primeiro, porque não é para fazer. Como a gente já falou, o Apocalipse é para gerar em nós vigilância, não essa ansiedade de prazo. Não compete a nós conhecer os tempos que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas nessa vigilância, a gente vai vendo então que as coisas estão em camadas, e todas elas são importantes. Essa visão aqui, ela tem muito significado pro Pedro, mas não significa que nós vamos ter que encontrar uma literalidade em tudo aquilo que o texto está trazendo para nós, tá? Bom, verso 12: vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves no céu. Então você imagina, se isso fosse literal, o tamanho que tinha que ter esse negócio, para ter todos os quadrúpedes, todos os répteis da terra, todas as aves do céu. Todos aqui, viu, meus irmãos, é uma referência a muitos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essas figuras de linguagem, porque senão vai precisar de um lençolzinho bem grande para que isso pudesse ser entendido na literalidade. O que eu queria chamar a atenção aqui a respeito dessa passagem? Esta passagem é uma referência a Gênesis capítulo 6, verso 20. O que diz em Gênesis 6, verso 20? É Deus dando instruções para Noé a respeito daquilo que deveria ser colocado na arca. E diz assim: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para conservarem vida. Desde Noé, Deus estava trazendo alguns ensinamentos. Ele diz que os animais puros deveriam ter mais casais, e os animais impuros precisa haver
um casal, 2 de cada espécie só. Isso é a narrativa lá da arca. Mas tudo isso, meus irmãos, está sempre falando muito mais a respeito do conceito de pureza e impureza do que propriamente de poder comer uma coisa ou outra. Isso é algo que a gente vai entendendo com a caminhada. O que acaba acontecendo? Verso 13. Foi-lhe dirigida uma voz. Então o Pedro, ao ter essa visão, escuta uma voz. E a voz disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Isso piora a narrativa, porque se você já imaginou um lençol cheio de comida, agora a gente vai ter que imaginar que esse lençol está cheio de bicho vivo, porque está mandando o Pedro levantar e matar, então os bichos estão vivos. Para você ver como que a visão não é algo que dá para ser analisado num crivo científico, tá, irmãos? Verso 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Gente, aqui nós precisamos parar para fazer uma pequena análise, né? Então ele diz: nunca comi nada comum ou imundo. Esta separação dos animais em animais puros e impuros, ela não é tão simples quanto a galera pensa. Não é só a ideia, por exemplo, o porco é um animal imundo, segundo a religião judaica, segundo os mandamentos que falavam sobre isso. E o porco é muito óbvio que ele é imundo, né? Mas a gente vai percebendo, se você pegar todas as regras que vai vir lá de Levítico, que não é só um animal, pela sua natureza, que pode ser considerado impuro ou imundo. O animal certo, preparado da maneira errada, ele também fica imundo. Então, toda vez que ia se preparar um animal que é lícito comer, se o sangue não fosse completamente drenado, não poderia comer, porque aquilo ali se tornaria comum e imundo. E o que Deus está querendo chamar a atenção com esse negócio? Então, meus irmãos, eu diria que a igreja primitiva entende isso muito rápido. A gente vai ver como que eles chegaram nesse entendimento, a ponto de poucas páginas para frente aqui, os judeus cristãos já estarão sentando na mesa junto com os gentios e compartilhando dos alimentos sem dificuldade nenhuma, porque eles entenderam que Deus tem lá os seus motivos, e esses motivos são vários. O primeiro deles é a questão da higiene mesmo. A carne de porco, por exemplo, que é talvez quando a gente fala de animais imundos, seja mais explícita, né? Se ela não é preparada com os devidos cuidados, isso se torna um problema de saúde pública. Agora imagina quando a lei foi dada lá em Moisés, no acampamento, tem lá 1 milhão de pessoas, e aí o povo começa a criar porcos, e começa a comer porcos, e eventualmente começa a pegar vermes, por não cozinhar a carne devidamente. Esse povo não faz ideia do que é verme. Esse povo não tem ideia de como é que esse negócio funciona. Uma coisa eles sabem, que quem obedeceu o mandamento de Deus e não comeu esse negócio, viveu. Mas os povos que não obedeceram e comeram, tinham um índice de mortalidade muito alto. Na cabeça de um judeu, então lá, de um hebreu, né, porque ainda não eram as tribos, né, não estavam estabelecidos ainda, mas dos hebreus lá atrás, qual que era a lógica? Eles falam assim: quem obedece a Deus é abençoado. A lei, meus irmãos, ela sempre vai passar por algumas experiências práticas com o advento agora da graça. Ou a lei se cumpre, ou a lei é modificada, ou a lei é expandida. A gente sempre vai encontrar isso a respeito dos mandamentos. Por isso que nós não pregamos lei, porque a consciência a respeito da vontade de Deus faz com que a gente se relacione com a lei sempre excedendo aquilo que ela já tem como função. Com relação à carne de porco, hoje que nós possuímos ciência a respeito de como manejá-la, ela é considerada uma das carnes mais saudáveis que a gente tem. Então não há crise. Alguns irmãos eventualmente vão falar: não, mas eu prefiro não comer. Não coma, desde que não encha o saco da gente para a gente também não comer, está tudo certo, porque nós não estamos em um reino que se divide por comida e por bebida. Então a fé que você tem aí está tudo certo, mas não enche o saco dos outros, não profane o bacon alheio, né? Que é a melhor parte aí do negócio.
Quando que a lei, meus irmãos, então ela se cumpre? Quando a gente tem conhecimento para o manejo. As leis de higiene, por exemplo, quase todas elas já caíram em desuso, porque nós compreendemos o propósito. Então ninguém hoje precisa ter em casa uma pá, para segundo o texto lá de Deuteronômio 23, se eu não me engano, quando tiver vontade de fazer cocô e no fundo do quintal cavar e enterrar. Não precisa mais. Então quando você for no banheiro agora, você acende a luz, faz suas necessidades, dá descarga e solta um glória a Deus, porque isso é exceder a lei e muito. A gente tem saneamento, tem um tanto de coisa. Não há sentido mais em obedecer um mandamento que diz para você enterrar as fezes. Mas isso foi precioso nesse momento. Quando que a lei se expande? A lei se expande quando, por exemplo, a gente pega mandamentos em que diz assim: ame ao próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus vem e fala assim: eu, porém, vos digo, ore pelo seu inimigo, ore pelos que vos perseguem, ame até o seu inimigo. Então Jesus fez a conta ficar mais cara. E onde que a lei se modifica? A lei se modifica quando o padrão às vezes era um nota 6 e agora Deus exige de nós um nota 10. Exemplo, quando Jesus diz assim, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma outra pessoa com um olhar impuro já adulterou. Tem gente que aí quer entender essa fala de Jesus na luz da lei. E não fecha, irmãos, porque senão tudo nós vira adúltero. Todos nós, porque quem nunca olhou para alguém com intenção impura? O foco da graça não é ficar procurando pecado nos outros. O foco da graça é gerar em nós uma consciência a respeito da vontade de Deus. Então qual é a vontade de Deus? Que o nosso olhar seja puro. Que quando eu olhe para qualquer pessoa, eu veja um irmão e uma irmã. Esse é o olhar correto. Então eu não preciso ficar procurando quem são os adúlteros de olhar no nosso meio. Nós precisamos nos incentivar a olhar as pessoas como Deus vê. Isso aí é libertador, né, meus irmãos? Então o erro não está no que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer. O erro está quando nós não assumimos essa nossa nova natureza que foi gerada em Cristo Jesus. Diferente isso, né, meus irmãos? Bom, então o Pedro está sendo aqui confrontado e ele diz, segundo a sua tradição religiosa, nunca comi nada comum ou imundo. Verso 15, uma segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Olha só que figura poderosa, gente. Então por 3 vezes isso repete, a voz se repete, e a gente vai vendo que Deus está trazendo um ensino muito claro. Um ensino que tem tudo a ver com aquilo que Jesus já havia falado para o próprio Pedro, gente. Onde? Marcos capítulo 7, verso 15. Os judeus estão lá discutindo com Jesus a respeito do lavar as mãos. E aí, por fim, Jesus dá uma lição de moral nesse povo. E os seus discípulos, depois em particular, ainda vão lá e enchem o saco de Jesus, falando assim, não, explica melhor esse negócio aí. E Jesus fala com todas as letras, Marcos 7, 15. Não há fora do homem nada que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Jesus falou isso. Agora imagina Pedro recebendo essa instrução a respeito de animais que ele considerava impuro pela tradição de todo o mandamento, e ele vai entender que diante de Deus, se fosse no rigor de todas as coisas, né, meus irmãos, tudo é impuro. Mas aquilo que Deus santifica, tudo pode agora se tornar digno. Olha a quebra de paradigma. Pedro, como um judeu, talvez olhe para a sua postura diante de Deus e diante das pessoas e pense, eu sou digno, porque eu sou da descendência correta, da religião correta, do ensinamento correto. E agora ele está percebendo que na verdade é Deus que vai trazendo este conceito de dignidade. Então, da mesma maneira que ele foi aceito por Cristo Jesus para se tornar parte da igreja, a minhoca está plantada na cabeça
tentando mexer na capacidade dele de percepção a respeito de todos os povos que os judeus consideravam como impuros. E se Deus for lá e santificar, como fez com esse alimento? Como que eu posso dizer que eu não vou tocar nisso, se Deus está dizendo que santificou? Eu citei aqui uma vez até uma historinha, né? Que o César, pastor da nossa igreja Sal da Terra lá em Morrinhos, contou, que eu achei genial. Ele estava falando assim, que o cara vai lá, aquele negócio bem do Antigo Testamento, pega 1 litro de óleo, sobe no monte, aquela coisa bem pentecostal assim, né? E fica lá 30 dias orando pelo óleo. E aí ele pensa, agora esse óleo está puro, agora esse óleo está santo, está consagrado. É só óleo, viu, irmãos? O óleo que eu mais uso lá em casa é o WD-40, passo nas dobradiças e tal, mas é só óleo. É uma figura, mas é óleo. Mas esse cara tem a fé, e esse óleo está lá dentro daquele significado ali ritualístico, e aquele óleo agora é um óleo santo. Aí vem uma mosca e cai dentro do óleo e morre. Qual que é o nosso entendimento natural? Nosso entendimento natural é, agora tem que jogar todo o óleo fora, porque ele se contaminou com a mosca. Mas uma pessoa verdadeiramente espiritual vai entender assim, rapaz, agora a mosca está santa. Não é verdade? Porque se o óleo é santo, quando o santo tem contato com o profano, o que acontece? Deveria santificar o profano. Por isso que Deus não nos tira do mundo, né? Muito pelo contrário. A gente foi colocado para ser luz do mundo, sal da terra. É para estar no meio das pessoas mesmo, né? Então, gente, Pedro aqui está sendo confrontado no seu entendimento. O que mais que acontece? Verso 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Verso 19. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Então agora mais uma vez o Espírito Santo fala com Pedro, trazendo para ele instruções explícitas, né? Pedro está lá no telhado, então literalmente a hora que esses homens vêm perguntando, o Pedro que está sendo procurado na casa do Simão, deve botar a cabeça lá e falar: opa, sou eu, esperem aí, estou descendo, a gente já vai conversar. Aqui, meus irmãos, já quebra de paradigma, um judeu indo conversar com gentios. Isso é tão escandaloso quanto Jesus conversando com a mulher samaritana no poço. O que mais que aconteceu? Verso 21. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Verso 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Está vendo, gente? O sobrenatural é um sinal para o crente ou para o incrédulo? Isso é uma coisa que muita gente não entende. Aqui a gente vai vendo um exemplo talvez dos mais explícitos. O sobrenatural é movido por Deus para quê? Para gerar fé. Para gerar fé no Pedro, porque o Pedro daqui para frente vai ter uma relação diferente com os gentios, e para gerar fé na vida do gentil, porque o gentil mandou chamar Pedro, pedindo o quê? Um culto, um avivamento, sentir mais uma vez, ter mais uma visão? Não, pedindo para ele vir e ensinar as palavras, ir lá e pregar para eles, né? Verso 23, então chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Mais uma quebra de paradigma. Não apenas colocaram esses caras para dentro de casa, eles não deviam nem conversar com os gentios. Eles botaram os caras dentro de casa, eles hospedaram esses caras, então provavelmente eles comeram juntos, e no dia seguinte eles saem juntos nessa jornada até lá. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Deus está pegando Pedro e está moendo Pedro. Um homem
Duro, né? O Pedro aqui já é um crentão, né, gente? Depois de Atos ali 1 e 2, a gente vê que o cara agora, o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa. Mas ainda há coisas que é só na caminhada mesmo. Então que a gente tenha humildade também para não pressupor que nós já estamos prontos, viu? Que nós já sabemos tudo, que nós já entendemos tudo. Verso 24, no dia imediato, então no dia seguinte, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aqui nós vamos encerrar a nossa exposição dessa semana, e eu queria chamar a atenção para a postura do Cornélio. Meus irmãos, eu creio que esse é uma das coisas mais poderosas que a gente tem no Evangelho. Não é a nossa capacidade de argumentar, não é a nossa capacidade de convencer pessoas, nem nada do tipo, muito menos fazer propagandas, até porque boa parte das propagandas que fazem em nome de Deus são propagandas que não deveriam estar sendo feitas. A gente fica prometendo coisas que Deus não prometeu. Aí as pessoas se decepcionam, depois elas tomam raiva de Deus, porque na verdade eu gerei expectativas que não deveriam ser geradas. O Cornélio, um homem temente a Deus, mas que não é da religião, tem a visão, obedece, manda chamar o cara que vai trazer a palavra, mas imagine o sentimento que há no coração do Cornélio a ponto dele chamar os seus parentes e os seus amigos, e eu quase que consigo pensar nas palavras que ele vai usar. Ele vai usar assim: rapaz, Deus se revelou para mim, e Deus está trazendo uma palavra, está vindo um homem aí que vai trazer a palavra, eu preciso que vocês estejam comigo. Isso, meus irmãos, é maravilhoso, e é, né, o que era para ser mais comum na nossa jornada com Cristo. Nós somos chamados, meus irmãos, não apenas para ter conhecimento, mas para a gente aprender a viver deslumbrado mesmo, diante de todas as coisas que Deus faz. Porque se a gente vivesse esse deslumbre, a gente estaria repartindo isso com todas as pessoas que estão no nosso convívio. A gente chamaria as pessoas para estar junto, sem ser o chato religioso que está tentando fazer aí prosélitos, né? Gente que segue a sua religião, mas que é mais por argumentação do que propriamente por entendimento. Então o Cornélio, né, um homem temente a Deus, mas que nem ouviu falar de Jesus ainda, hein, gente? Não tem Jesus nessa história. O Deus que ele teme é o Deus que ele ouviu da pregação dos rabinos lá na região onde ele trabalha, hein? É o mesmo Deus, lógico, só tem um Deus, né? Então não tem como ser outro. Mas ele nem ouviu falar de Jesus ainda, nem ouviu falar de Espírito Santo, não ouviu falar nada. Este homem é um evangelista. A mensagem de Jesus nem chegou, e ele consegue fazer com que a hora que Pedro chegue, tome um susto. Entra para falar com o Cornélio, a casa está cheia, está ali os parentes e os amigos mais próximos. Semana que vem nós terminamos esse capítulo, para a gente ver como que Deus trabalha na vida do Cornélio e na vida dos demais. Bastante informação, né, irmãos? Muita coisa interessante aqui. Uma última curiosidade aqui para a gente encerrar: a relação da igreja com os gentios, os que eram considerados pagãos, mexeu tanto com o entendimento da igreja primitiva, que eles tiveram que fazer logo o primeiro concílio da igreja, que está lá em Atos capítulo 15, daqui a algumas semanas a gente chega, onde eles se reuniram e falaram assim: vamos padronizar algumas coisas aqui, porque uns estão seguindo muito mandamento, outros não estão seguindo nada, então vamos pegar o que é essencial e ponto, acabou. E aí você vai ver, quando a gente chegar lá em Atos 15, que essa questão da carne, de comer essa carne ou aquela carne, já caiu por terra. Então isso não é uma invenção cultural que veio com os séculos de igreja, viu, meus irmãos? Os próprios homens que andaram com Jesus já entenderam que essa natureza de mandamento tinha muito mais esse propósito de explicar o conceito de puro e impuro do que propriamente ficar colocando a gente debaixo de uma dieta, tá? E assim nós encerramos hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de refletirmos à luz da sua palavra acerca de tantas coisas tão preciosas, tão valiosas, que o nosso coração possa ser um coração diligente em buscar a palavra do Senhor, como a gente vê o testemunho aqui desse homem, que nem mesmo havia ouvido falar de Jesus, mas ainda assim é descrito na Escritura como um homem piedoso.
um homem temente ao Senhor, Pai. Gera em nós esse coração, Pai, e gera em nós também esse deslumbre na nossa caminhada, para que a fé que o Senhor tem despertado dentro de nós, a ação do Seu Espírito Santo em nós, não vem apenas para ficar resolvendo os nossos problemas, não vem apenas para trazer alegria para a nossa própria satisfação, mas seja algo que abençoe as nossas famílias, que abençoe os nossos amigos, que abençoe o nosso local de trabalho, o nosso patrão ou o nosso empregado, de modo que todos usufruam das riquezas de Deus que o Senhor já tem depositado na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.